Devido à inferioridade moral, quando expulsos do corpo físico pela morte biológica, grande parte dos seres humanos permanece em torno da Terra e como, enquanto estavam na matéria, cultivaram hábitos ligados aos prazeres materiais, uma vez no plano além da matéria, promovem por afinidade um intercâmbio mental e emocional com os que permanecem no mundo físico e possuem os mesmos gostos e interesses. É comum essa sintonia gerar obsessões que perduram por longo tempo, porque possuindo ambos o mesmo padrão vibratório, a presença do espírito perturbador não causa nenhum desconforto em quem sofre o assédio. Além disso, o obsessor não tem intenção de causar mal à vítima, apenas pela afinidade de gostos e interesses, busca uma parceria nos vícios, e a vítima, sem se dar conta, é vampirizada, e entre ambos se formam estreitos laços, estabelecendo uma relação de amizade, até mesmo de companheirismo, e juntos se divertem, bebem, usam drogas. Os guardiões sendo responsáveis por manter a ordem e a disciplina nas ruas e locais públicos, minimizando os efeitos da maldade no plano astral em suas rondas noturnas, muitas vezes se deparam com quadros lamentáveis de seres humanos estendidos nas calçadas entorpecidos pelo consumo de drogas, enquanto entidades, verdadeiros zumbis esquálidos, colados a eles, se aproveitando disso. É comum nessas rondas encontrarem seres deformados fazendo a utilização de drogas em parceria com dependentes no plano físico. É comum também os guardiões encontrarem espíritos visivelmente drogados, cambaleantes e desesperados à procura de vítimas para serem vampirizadas, pois, da mesma forma que há crise de abstinência entre dependentes químicos na matéria, também há crise de abstinência entre os espíritos. Como dependem dos fluidos absorvidos pelos encarnados para alimentar suas necessidades, estão sempre atentos aos sinais de consumo de drogas, como o brilho da chama de um isqueiro no meio da noite, sempre atentos ao cheiro marcante e característico da cannabis sativa sendo queimada, ou alguém ou um grupo utilizando de outros métodos de entorpecimento. Quando abordados, se defendem alegando não estarem perturbando a ordem e que não há nada de ilícito no que estão fazendo. Alegam que aqueles que estão sendo vampirizados são parceiros, entre aspas, que curtem o barato juntos, numa boa, e alguns, em tom irônico e zombeteiro, dizem estar protegendo e prolongando a vida dos vampirizados, pois são eles que muitas das vezes fumam ou cheiram absorvendo a maior parte das drogas e que, não fossem eles, o corpo físico dos vampirizados não suportaria o impacto e entraria em coma. O lamentável é que, até certo ponto, afirmam uma verdade, porque muitos desses usuários de drogas pesadas estão realmente com a vida por um fio. Considerando a influência invisível desse verdadeiro mar de ondas mentais que atingem a mente de todo ser humano, é importante conhecer as leis psíquicas e a influência do pensamento, pois além de uma força poderosa, é através dele que os seres humanos agem sobre si mesmos e sobre os outros. É um fato indiscutível que o pensamento se irradia e pode influenciar outra pessoa, e essa influência ocorre principalmente através de imagens, pelo fato de que as formas e as cores são mais fáceis de serem mentalmente transmitidas. Quando o pensamento é acompanhado de um sentimento vago ou indefinido, se forma ao redor da pessoa igualmente vaga e indefinida uma espécie de nuvem. Por outro lado, um pensamento nítido, bem definido, produz uma vibração que se irradia e consegue produzir pensamentos semelhantes na mente de quem entrou em contato com essa vibração. E se esse pensamento for persistente, emitido por uma pessoa dotada de uma vontade firme, essa vibração se irradia e gera imagens ou formas pensamento. Como na dimensão extrafísica os pensamentos são objetos reais
Uma pessoa, ao emitir um pensamento, pode criar imagens ou formas de pensamento, pois todo pensamento, quando bem definido, produz uma determinada imagem que, de acordo com a clareza do pensamento de quem a emitiu, será mais ou menos nítida. Criações mentais se movimentam em torno de quem as criou, o que nos leva a concluir que situações e acontecimentos na vida da pessoa são reflexos dos próprios pensamentos e crenças. Dessa forma, o ser humano vive aprisionado em suas próprias criações mentais. Quando as formas de pensamentos estão relacionadas com a vida da própria pessoa, elas permanecem gravitando em torno de quem as produziu, formando uma espécie de rede, repetindo as mesmas vibrações às que lhe deram origem. A existência das formas de pensamento ou imagens é temporária e dependem da força do pensamento, da vontade e do desejo de quem as criou. E, enquanto houver pensamentos e emoções que sustentem essas criações, elas permanecerão no ambiente. E caso sua duração seja prolongada, elas podem se transformar em subpersonalidades que, uma vez criadas, adquirem uma espécie de vida própria. E se os pensamentos que as criou forem continuamente repetidos, elas terão uma duração mais ou menos longa. E para agravar a situação, a evolução da tecnologia e dos meios de comunicação, programas de TV, filmes de violência e sexo banalizado invadiram os lares, gerando perturbações psíquicas com alterações no campo mental e emocional. Como no campo mental não existe a equação tempo-espaço, notícias que são divulgadas e repetidas à exaustão, relatando tragédias e outros conteúdos negativos que, embora muitas vezes tenham ocorrido em lugares distantes ou no exterior, as pessoas entram nessa faixa vibratória negativa e sofrem uma espécie de contaminação energética que provoca perturbações e desequilíbrios. Convém ressaltar que, embora o campo mental e emocional seja impressionável pela lei de sintonia psíquica que rege o pensamento, uma imagem mental ou forma pensamento afeta apenas alguém com frequência compatível com a vibração dessa forma pensamento. O mecanismo de funcionamento do cérebro tenta identificar as informações que recebe através de uma busca nos arquivos de memória, imagens que guardam alguma semelhança com a informação recebida. Caso não encontre nada semelhante nos arquivos de memória, descarta a informação. Isso significa que, se a frequência vibratória do indivíduo não for compatível com a frequência vibratória dessa forma pensamento, ela será repelida e retornará ao emissor com a mesma força. Esse foi um trecho do livro Transição Planetária, Bastidores da Batalha Espiritual. Devemos estar cientes nos fenômenos que ocorrem na interação da vida humana. Muitas coisas são decorrentes de um processo oculto que nós mesmos não temos toda a capacidade para analisar as situações enquanto encarnados, porque o cérebro físico foi feito como uma espécie de biotradutor para interpretar a interação da realidade física e não além. É por isso que devemos nos adequar a um padrão de equilíbrio moral e reajuste interno, visando não nos tornarmos refém daquilo que está atuando no invisível. Todo o processo de mecanismo engendrado por determinadas entidades só funcionam caso exista uma recepção mental e emocional dos seres que estão recebendo aquelas influências. Caso o indivíduo adquira força interior e busque, através do otimismo, clarear o seu ser, desenvolver um sol interno dentro de si e não mais sofrer as investidas ou as influências desses seres, eles não encontram meio nem método de acessar a pessoa que está voltada para as vibrações mais altas. Pelo processo de depuração, é claro, não é uma condição de um dia para o outro, mas pode ser alcançado com força de vontade e otimismo, visando entender que a necessidade da alma deve ser uma prioridade.
O corpo físico é temporário, passageiro. Dura em média umas 9 décadas. A alma é eterna. Qual deve ser a prioridade das nossas vidas? Nutrir a alma, o espírito, desenvolver questões que precisam ser desenvolvidas e, há muito tempo, negligenciadas? Ou vivenciar os prazeres efêmeros da carne, ou até mesmo os prazeres, os estímulos dos sentidos que as redes sociais ou determinadas outras mídias nos fornecem? Qual é a verdadeira intenção de viver? Crescimento, evolução ou se manter em um aprisionamento ilusório? Devemos desenvolver a nossa realidade espiritual em nossa vida, integrar com o plano físico de uma forma benéfica, harmoniosa, criarmos a ponte para a liberdade e nos mantermos tranquilos, serenos, calmos e otimistas, fazendo o que deve ser feito, concluindo os nossos objetivos de alma. É para isso que estamos encarnados neste momento. Ser um pilar de luz, integrar o planejamento crístico em nosso ser e assim possibilitar um avanço definitivo e a liberdade completa. Eu agradeço profundamente a sua presença aqui e mais uma vez lhe desejo paz, luz, bons sentimentos, bons pensamentos, boas vibrações. Até o próximo vídeo.